Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo de número 91, verso 1. Ministério Pão Vivo, mais um tempinho de estudos, de aprendizado no livro de Deus. Nós estamos encerrando uma série de vídeos dentro da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós voltaremos ao nosso tema original no mês de agosto. Então, a partir de 1º de agosto, o nosso tema será o Apocalipse para todos. Então, aqueles que já viram nossos vídeos preliminares sobre Apocalipse, agora a gente retorna, isto é, no dia 1º de agosto, a gente vai falar a partir dessa data sobre o tema o Apocalipse para todos. E nós continuamos apelando pela sua inscrição. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal Gotinhas da Verdade, inscreva-se hoje mesmo. Fazendo isto, você fará com que os nossos vídeos, consequentemente, as nossas lições bíblicas, tenham um alcance maior. Muito mais pessoas poderão ouvir, participar de nosso ministério. Compartilhe também. Dê o seu like, você pode fazer também a sua pergunta, o seu comentário sobre as nossas ministrações. A gente continua hoje falando daquele contraste, o contraste das duas figuras, Adão e Jesus. Adão, as nossas origens, e de Adão originou o pecado. Do pecado veio a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A gente aprende também que houve um período sem lei, de Adão a Moisés, não tinha ainda a lei, mas o apóstolo faz questão de declarar que mesmo neste período sem lei, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança do pecado de Adão, a morte reinou. Então, esta consequência maldita do pecado de Adão, que é a morte, ela é antiga. Mesmo antes da lei, mesmo antes daquele período, ou naquele período de Adão a Moisés, isto é, de Adão ao Sinai, os homens morreram, a morte reinou. Mas a lei não era, aliás, o pecado não era levado em conta pelo fato de que não havia lei. Foi falando sobre isto que o apóstolo disse que Adão era a figura daquele que havia de vir.
a figura do Senhor Jesus Cristo. Depois, ele relaciona uma série de contrastes entre Adão e Jesus. Ele, na primeira parte, ele mostra claramente que pela ofensa de um só veio a morte sobre todos. Isto é, muitos morreram, mas pelo dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, a graça foi abundante, a graça é abundante sobre todos. Então, que contraste, né? Um que pecou, veio a morte sobre todos. Mas por uma só dádiva, um só homem, Jesus, veio a graça. E esta graça, ela atingiu, isto é, ela está à disposição de todos os homens. E ele continua mostrando o contraste. É interessante, ele vai sempre falando de uma ofensa, um que pecou, uma dádiva, um que foi o dom dessa graça, Jesus. Ele mostra na segunda parte que por uma só ofensa, um só que pecou, veio o juízo, veio a condenação. Mas, no contraste, contrastando o que Adão provocou, pelo dom da graça, veio a justificação. É por isso, mostrando o lado prático da questão. É por isso que Jesus disse lá na casa de Zaqueu, quando todos jogavam pedras, pelo fato de ele ter ficado na casa de um publicano, de um que era tido como um pecador por atacado, alguém que vivia sempre no pecado. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, aleluia por Jesus Cristo. Sabemos, temos aprendido que pela ofensa de um, muitos morreram. Por um só que pecou, veio o juízo, veio a condenação. Mas na contrapartida, por um só homem, veja, sempre um só, por um só homem, Jesus Cristo, aleluia, a graça abundou sobre muitos. Por esse outro que veio a ofensa, também gerou-se o juízo, a condenação, mas por aquele que é o dom da graça, por Jesus Cristo, veio a justificação. Aleluia! Então,
Vamos terminar com aquela declaração também de Paulo. Em Cristo somos mais de que vitoriosos. Aleluia, amém e amém.